Capítulo 12 O Rei entre bandidos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. Lucas 23, 33. Há um chocante contraste entre a vinda de Cristo ao mundo na presença dos magos, de alguns pastores tementes a Deus e de alguns devotos adoradores no templo, e sua morte na companhia de bandidos. É preciso lembrar, contudo, que ele morreu como tinha vivido, no meio de pecadores. Sua posição mostra simbolicamente o significado de sua morte, como pertinentemente diz Leon Morris. Cristo submeteu-se voluntariamente à mais cruel e degradante forma de punição conhecida pelo homem, descrita por Joséfo como o mais infame de todos os modos de morrer. Que maravilhosa foi esta extraordinária submissão do Senhor! 12 legiões cingidos de angélica espada, prontos ao sinal do escarnecido e esbofeteado. Curou o corte de um, seu próprio lado sangrou, lado, pés e mãos feridos, sangue a jorrar. Ó maravilha das maravilhas por fazer, e não menos nem menores que as que ele operou. Que renúncia que excede o humano entendimento, ter todo o poder e ser como não tendo nenhum. Ó abnegado amor que solitário sofreu pelas necessidades de outros, nunca pelas suas. Assim, o arcebispo R.C. Trench reflete sobre um dos aspectos da obediência de Cristo. Às vezes podemos ficar admirados com a maneira quase trivial como os evangelistas do Novo Testamento descrevem a crucificação do Salvador. Eles não se demoram, como muitos têm feito daquele tempo em diante, sobre os horrores desta forma de morte. A ênfase não é ao aspecto físico dos sofrimentos de Cristo. Grande como indubitavelmente foi a agonia física de Cristo, é improvável que na cruz ele tenha sofrido mais nesse sentido do que aqueles que foram crucificados com ele. Praticamente o seu sofrimento físico não foi nada em comparação com o seu sofrimento espiritual. É por isso que os evangelhos dirigem a nossa atenção ao que o Senhor sofreu como portador do nosso pecado. Era prática comum expor um quadro com a lista de crimes cometidos pela pessoa condenada à crucificação. Pilatos mandou colocar este título acima da cabeça de Cristo, abre aspas, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, fecha aspas. Com isso ele deliberadamente zombou dos judeus. Ele não estava interessado em ultrajar o crucificado, que ele sabia que era inocente, mas sim em insultar os judeus. O letreiro que mandou colocar repetia suas próprias palavras, abre aspas, crucificarei o vosso rei, fecha aspas, e os judeus se sentiram imediatamente feridos profundamente pelo calculado insulto do governador. Pilatos tinha despejado todo o desdém e sarcasmo de que era capaz naquela inscrição. Praticamente ele estava dizendo, vejam vocês, judeus, aí está o vosso rei. Que rei, esta figura abatida de tanto apanhar, sangrando, crucificada. Pilatos estava saboreando esta zombaria, pois os judeus o tinham deixado exasperado nesse dia, e sua vingança foi branda, apesar da agitação da sua consciência debilitada. Mas então, seguir o curso de menor esforço cria os rios e produz homens pervertidos. Não é difícil imaginar o sorriso sardônico e o riso cruel de Pilatos quando leu a inscrição que mandara fazer. Iesus Nazarenos Rex Iudaeum, ou Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Pilatos zombou dos judeus à vontade quando crucificou o Nazareno entre os mais vis criminosos com esse título no alto de sua cruz. O homem que tinha perguntado acidamente que é a verdade não se importou nem um pouco com a integridade ética quando colocou Cristo a par dos malfeitores.
Certo é que o Salvador sabia muito bem o que Pilatos estava para fazer e, apesar de ter sofrido um indescritível abuso nas mãos do seu próprio povo, interiormente chorou por eles como tinha chorado sobre Jerusalém. O amargo sarcasmo de Pilatos não lhe deu nenhuma satisfação. Na verdade, todo o seu ser deve ter se oposto a isso, pois Deus tinha um grande futuro para a semente de Abraão. Pilatos podia mofar dos judeus, mas Cristo não. Abre aspas. Porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Fecha aspas. Romanos 11, 1 e 2. Os judeus ficariam indignados com o escárnio de Pilatos, mas o Salvador, entendendo o seu propósito, sentiu ainda mais o aguilhão que o feria. O ato da maior importância no Calvário não foi o de Pilatos, mas o de Deus. Tudo ali, como em tudo mais, estava firmemente alicerçado na predestinação. Os companheiros de Cristo na morte e o seu lugar no meio deles foi resultado da ordenação de Deus comandando os acontecimentos. Cristo sabia disso. Quando sua cruz foi fincada em seu lugar entre os malfeitores, Jesus sabia que era exatamente esse o local que correspondia ao propósito de Deus para aquele fato. Pouco tempo antes, Cristo havia dito a seus discípulos, abre aspas, eu vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento, fecha aspas. Lucas 22, 37. Assim, em sua cruz, Cristo sabia que a palavra de Deus, mediante Isaías, tinha se cumprido. Foi contado com os transgressores. Isaías 53, 12. Não foi a primeira vez que ele foi reconhecido dessa maneira, e isso por sua própria insistência, quando foi batizado no Jordão. Naquela ocasião, como agora, ele foi plena e livremente identificado com pecadores, porquanto foi pecadores que ele veio salvar. De modo nenhum ele ficou ressentido por ser colocado entre esse tipo de homens no Calvário. A citação de Isaías 53, 12 pode ser traduzida literalmente desta forma: Ele deixou-se contar com os transgressores. Ele estava totalmente contente com sua posição. Não queria que fosse outra. Sabia que o seu lugar entre esses bandidos era da vontade de seu pai, e a vontade de seu pai era sua vontade. Esses criminosos colocados ali por Deus eram a companhia apropriada para seu filho nessa hora. Temos também aí o mistério da soberania divina e da responsabilidade humana. Aquelas linhas paralelas que a nossa mente nunca pode fazer com que se encontrem. Os que tentam fazê-las encontrar-se, só o que conseguem é distorcer ambas. É possível, mas de maneira nenhuma é seguro e certo que no céu as linhas paralelas em questão serão vistas de diferente perspectiva. Nesta existência não devemos mexer com elas. Ambas são verdadeiras e isso basta. Que o povo de Deus o louve por seu filho ter sido colocado no Calvário da forma como foi. É importante sustentar que Cristo morreu não somente como representante de seu povo, mas no lugar dele. Sofreu a morte dos seus para que eles pudessem ter vida. Numa palavra, ele morreu como substituto do seu povo. O Gólgota não ficava muito longe de Sião, símbolo da comunhão, e do Geena, símbolo da perdição. No Gólgota, um foi tomado e o outro foi deixado. O processo de nivelamento tentado por Pilatos não teve validade nenhuma aos olhos de Deus. Pilatos podia desprezar Israel e aliviá-lo, mas Deus não podia fazê-lo e não o fez. Como no tempo de Elias, abre aspas, há um remanescente segundo a eleição da graça, fecha aspas, Romanos 11, 5. E essa eleição pela graça ficou evidente no Calvário, onde um dos criminosos experimentou a circuncisão do coração, que caracteriza a verdadeira semente de Abraão.
de acordo com Romanos 2, 28 a 29. Um para que ninguém fique desesperado, e somente um para que ninguém possa presumir. Assim, em sua cruz, o Salvador chamou um convidado para a festa das suas bodas. Finlayson se expressa aqui de maneira comovente. Abre aspas. Ele tem direito de levar um convidado para casa sem pedir permissão para ninguém. Ele tinha em sua mão ferida a chave da porta do Pai. Ele podia abrir e homem nenhum poderia fechar. Ele podia fechar e homem nenhum poderia abrir. E o convidado que ele levou consigo para casa, para a mesa de seu Pai, foi o primeiro troféu do Calvário depois que o sacrifício tinha sido consumado. Fecha aspas. Refletindo sobre aqueles que estavam próximos da cruz, Finlayson acrescenta, abre aspas, eu gostaria de estar com meus pés nos sapatos de Barrabás. Barrabás teve um maravilhoso ângulo de onde ver a cruz. Ele poderia apontar para a cruz do meio e dizer, ali estaria eu se ele não fosse posto em meu lugar. Fecha aspas. Predestinação e eleição estão claramente em evidência aqui. Os juízos de Deus são insondáveis e inescrutáveis, de acordo com Isaías 55, 8 e 9. Muitos empacam aqui. Estes se fazem à medida do que Deus deveria ser e fazer, Deus feito à imagem do homem. Que eles tratem de ouvir a voz de Deus, abre aspas. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Fecha aspas. Romanos 9, 20. Assim é, ó Pai, pois assim pareceu bem aos teus olhos. Lucas 10, 21. John Murray comenta que quando tratamos da vontade determinada de Deus, temos algo final e supremo sobre o que não podemos interrogá-lo nem replicar-lhe quando nos proferir o seu veredito. Quem somos nós para disputar o seu governo? Contado com os transgressores. Aí está consolo e esperança para o maior pecador que se arrepende. Que o povo de Deus se incline humildemente diante da cruz e se maravilhe ante o fato de que qualquer pessoa pode achar misericórdia ali. Que cada um diga, por que eu? Haverá alguma razão à parte da graça de Deus? Lar de nossos corações, para que não esqueçamos o que a nossa redenção significou para ti, faze que o nosso mais reverente pensamento seja posto em teu Calvário. Não um pensamento orgulhoso e arrogante, mas como descreve M. Carmichael, o mais reverente pensamento é o que convém ao pecador diante da cruz. Quando em pensamento nos pomos diante da cruz, as nossas emoções se mesclam. Quão terrível e quão maravilhoso é este lugar! John Bunyan expressa bem os nossos sentimentos. Abre aspas. Carregando o meu pecado tão longe vim, nada pude fazer para abrandar minha dor. Até que ali cheguei. Que lugar é este? Será aqui o início de minha bênção? Cairá aqui o fardo de minhas costas? Aqui se quebrarão as correntes que me prendem? Bendita cruz, bendito sepulcro. Mais bendito seja o homem ali posto para por mim sofrer opróbrio. Fecha aspas. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos, como Balaão na antiguidade, profetizou apesar de si próprio. Involuntariamente, sem querer, ele testificou a verdade. O que ele escreveu, Deus tinha escrito primeiro. Quando as multidões zombeteiras viram aquele letreiro, começaram a entoar em coro. Se ele é o Rei de Israel, que desça agora da cruz e creremos nele. Mateus 27, 42. Contudo, o conquistador real, o Rei vencedor, foi adiante, rumo à vitória. Em aparente fraqueza e derrota, ele reinou de sua cruz. Ele é o Rei de Israel, não somente dos judeus, mas de todos os que nele creem, o verdadeiro Israel de Deus. Que os redimidos do Senhor digam, Tu és Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, e que aquelas letras permaneçam expostas para sempre.
Amém.